sobre essas dores e sobre o que as pessoas estão buscando, né? Elas estão buscando no outro aquilo que elas ainda não curaram em si, ou atraíram para si relacionamentos doentios, relacionamentos em desequilíbrio, relacionamentos que não se deixam, não deixam que a pessoa se realize, ela não consegue se realizar ali naquele relacionamento, ela não consegue se sentir amada, valorizada. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Quando você quer viver um relacionamento, você vai continuar no seu caminho e no seu propósito, ou você permite que aquele relacionamento te desvie? Eu sou Marcele Bottini, bem-vinda ao podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro. Entrevisto pessoas que não apenas se aprofundaram no conhecimento, mas sim que vivem suas vidas com um propósito de ensinar pelo exemplo. Afinal, sabedoria é prática e não apenas conhecimento. Espero que você também possa se inspirar. Oi, Aline! Seja bem-vinda! Muito bom demais ter você aqui. Oi, Marcele, é um prazer, é uma honra para mim estar podendo contribuir aí com esse movimento todo que o mundo está passando, que nós estamos vivenciando aí, e espero que seja uma troca, um bate-papo aí muito fluido, muito suave, muito saudável e que possa enriquecer ainda mais aí a nossa vida e a vida de todos. Sim, então a Aline é uma amiga minha de longa data. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse processo. E eu senti de convidar ela para fazer uma série inteira falando sobre relacionamento junto com ela. Nós duas somos curadoras e na nossa jornada a gente trabalha com a cura, mas de uma forma muito diferente e complementar. E eu sinto que as nossas conversas são sempre muito, muito ricas, porque é como se a nossa energia expandisse junto. Então a gente sentiu fortemente de realizar essa série de podcasts junto, em que a gente vai compartilhar conhecimentos, né, esses conhecimentos complementares, e depois também a gente vai convidar outras pessoas para que a gente possa entrevistar e conversar com essas outras pessoas também, para trazer mais conhecimento, para ajudar nesse processo de cura. Né, Aline? Queria te pedir um pouquinho para você se apresentar. Quem que é a Aline? Como é que você começou com essa jornada de cura? Né? Isso é um processo longo. Na verdade, eu já realizava algumas coisas muito na intuição, já desde criança, desde adolescente. Então, eu já brincava com essas ferramentas, assim, na intuição. Já é um processo natural. Eu não sabia que era a minha missão, eu não sabia que esse era o meu propósito de vida, mas desde essa época, né, há muitos anos atrás, isso já acontecia de maneira natural. E durante todo esse processo, eu senti muitos conflitos, eu vivenciei muitas experiências, muitos desencontros, angústias, que me levaram nessa busca mais consciente. E quando eu comecei a me aprofundar, a estudar, a fazer cursos, eu, na mesma hora, entendi o meu processo e entendi por que eu não conseguia vivenciar outras coisas, outras experiências, porque realmente a minha vida ela é baseada e dedicada à cura, ao trabalho sagrado, ao trabalho da espiritualidade, e cada dia mais eu vou me descobrindo nesse lugar, e cada dia mais eu vejo que as coisas estão tomando uma forma por si só. É bem seguindo o orgânico, bem seguindo esse som, né? Eu falo que tem um som que sai do nosso coração, e é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou deixando fluir, e cada vez mais eu vou chegando nessa essência, cada vez mais eu vou me liberando, eu vou aprendendo e chegando nessa essência.
Então, assim, já fiz inúmeros cursos, mais de 30 cursos na área, sou consteladora familiar, atuo com purificação do útero, tem uma série de ferramentas aí lindas, maravilhosas, ferramentas quânticas, e estou sempre em movimento, realizando aí, alcançando ainda mais, porque eu quero mais para mim e para todo mundo. O trabalho da Aline é de fato muito transformador. Eu já vinha no meu trabalho de cura há muito tempo, né? Mas quando eu e a Aline, a gente se reconectou e ela começou a fazer os trabalhos comigo, parece que ativou muita coisa em mim. Foi um processo de cura muito rápido, desde que a gente se conectou para mim. Eu e a Aline, a gente se conheceu há cerca de 15 anos atrás, quando nós duas estávamos, enfim, na nossa busca, né? A gente se conectou muito profundamente. Depois, de certa forma, eu segui o meu processo, fui para a Austrália, ela seguiu o dela, foi para os Estados Unidos, casou, teve a filha dela, casou, não sei se casou ou não. Teve a filha dela, casou, teve a filha dela, também casei. Minha filha. E aí depois um sonho conectou a gente de novo, né, Aline? Isso aí que eu ia te falar, eu quero te contar, eu queria contar isso também, né? Foi através de um sonho, eu tive um sonho depois de um tempão sem eu e Marcele nos falarmos, e uma bela noite, estou eu com a Marcele em sonho, no mundo astral, dentro da minha casa, e a gente se abraçando, e foi muito real, né, Marcele? E sim, nesse processo, a gente não se desgrudou mais, né? Nós potencializamos as coisas quando estamos juntas. Isso aí realmente é uma verdade. Eu acho que a gente multiplica cura, a gente multiplica amor. Cada um a sua forma, cada um o seu caminho. É lindo. Sim, com certeza. E baseado na lei do tempo, o nosso Kim é a mão, mas ela é a mão elétrica e eu sou a mão harmônica. E aí, para quem não conhece, a mão fala de cura. Então, nós somos portais de cura. A gente busca conhecimento para que esse conhecimento, a gente possa se curar com esse conhecimento. E a partir disso, a gente ajuda o outro a fazer o mesmo processo. E a partir disso a gente realiza, baseado no que a nossa alma escolheu. Só que o que é lindo é que eu e a Aline, a gente trabalha com a mesma cura, mas são espectros diferentes dessa mesma cura. Então é muito complementar, é uma forma muito linda. E eu preciso da cura dela e ela volta e meia precisa da minha, a gente faz trocas muito lindas. É um relacionamento de fato de muito amor incondicional. Verdade, né, Marcele? Quantas vezes eu chego até você e você me apresenta novas versões e novos olhares a meu respeito, e aquilo me expande muito, me direciona mais, claro. Inclusive, quando eu fiz um dos últimos trabalhos que eu fiz com você, né, mostrando para mim que parte, tinha uma parte minha que eu não estava entendendo e por que eu tinha um chamado tão grande numa certa direção, e de repente ali ficou tudo muito claro. E aí eu passei a me compreender muito mais, todo o meu processo passado também, né? Passei a me compreender muito mais e também não negar tanto isso. Eu passei a entender e a aceitar melhor algumas partes minhas que ainda eram conflituosas. E graças a esse trabalho aí, eu consegui ter um outro olhar e estou fluindo muito mais leve dessa forma, né? Com mais essa sabedoria, com mais esse conhecimento chegando aí através da Marcele. Eu não tem nem palavras para dizer os conhecimentos que você me traz. Não vamos nem entrar nessa linha agora do quanto que você me ajudou a me curar e do quanto que eu envio pessoas para vocês e elas ficam assim, nossa, o que aconteceu aqui? Vamos começar a falar sobre relacionamento? Vamos sim. Vamos começar a falar sobre esse tema aí bem complexo, né? Antes da gente começar a gravar, né, a gente estava pensando o que a gente vai falar, né? Porque tem tanta coisa e a gente sabe que essa, na verdade, é uma das grandes dores, né? O que faz com que as pessoas realmente, muitas vezes, comecem o autoconhecimento ou comecem o trabalho de cura é a relação
né? Tá muito no relacionamento. Então, queria te perguntar, e aí você comentou comigo que você se sentiu hoje, enquanto você estava se conectando com a floresta, com essa energia daí, você sentiu algumas coisas sobre relacionamento, que é o que você gostaria de falar. Você pode falar um pouquinho do que você sentiu aí? Ficou muito claro que eu poderia fazer esse momento realmente voltado para os relacionamentos, né? Relacionamentos de uma forma completa, relacionamentos falando sobre a amizade, sobre a família, sobre o relacionamento amoroso aí, sobre o relacionamento com nós mesmos, né? E durante esse período do meu trabalho, eu já até comentei sobre isso, eu tenho visto homens buscando o trabalho terapêutico, muitos, para manter um casamento, para restaurar um relacionamento, para entender a forma que ele tem de amar. Recebi cada um com uma história única, né, e especial, claro, e eu também recebo aqui muitas mulheres em busca de um relacionamento amoroso. Ainda sentem medo, insegurança de ficarem sozinhas, acham que vão envelhecer sozinhas, acham que não dão conta, se sentem inseguras, se sentem frustradas pelo que está acontecendo, ou atraíram para si relacionamentos doentios, relacionamentos em desequilíbrio, relacionamentos que não se deixam, não deixam que a pessoa se realize, ela não consegue se realizar ali naquele relacionamento, ela não consegue se sentir amada, valorizada, isso tanto para homens quanto para mulheres. Então, eu vim pensando, né, nesse meu processo que eu fiz, eu sempre gosto de imergir na floresta, e veio muito isso para mim, muito claro que era isso que eu precisava começar a falar aqui, sobre essas questões aí, sobre essas dores e sobre o que as pessoas estão buscando, né? Elas estão buscando no outro aquilo que elas ainda não curaram em si. Elas estão buscando no outro, às vezes, aquilo que elas ainda não têm para dar. Então, primeiramente, ela tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, de transformação, de purificação. Ela precisa acessar e curar esse corpo mental, esse corpo emocional, campo sistêmico, entender todo o processo kármico que ela carrega, quais são as memórias que estão escritas nesse corpo físico, em seu ventre, em teu corpo, o que você está carregando, quais são os cadeados que você está carregando, invisíveis, porque são invisíveis, né? As couraças que você está carregando, os muros que você colocou para você não viver esse amor, para você não viver esse relacionamento com você e também com o outro, tá? Então, comecei a olhar para tudo isso de uma maneira muito, muito ampla e entender. Também tem um ponto que eu queria falar. Quando você quer viver um relacionamento, você vai continuar no seu caminho e no seu propósito, ou você permite que aquele relacionamento te desvie do seu propósito, né? Tem muitos pontos aí que precisam ser levados em consideração para você receber esse relacionamento, inclusive se é o seu propósito de vida, se foi a sua escolha verdadeira. Escolher viver um relacionamento com o seu mental, com o seu consciente, eu estou aberta, eu quero viver um relacionamento, é uma coisa. Agora, realmente, verdadeiramente, em essência, no seu subconsciente, você está aberto, como eu falei, sem esse monte de cadeados, carregando ilusões, carregando lembranças e bloqueios, eu não sei como esse relacionamento vai conseguir chegar. Se você não fizer um trabalho realmente, né, de se conhecer, para liberar tudo isso, todas essas memórias, bloqueios, traumas, e se conhecer e aprender a acessar o seu amor, é um pouco complicado.
né? Porque Como, você vai trazer um relacionamento em desequilíbrio. como que a gente faz para acessar essa conexão, esse autoconhecimento ou conseguir essa cura? Como que isso funciona? Marcele, eu vou dar um exemplo, até dentro da tua área aí, né? Você tem uma gama de ferramentas aí que você utiliza para ela entender qual é o perfil dela, né? Você vai saber até falar melhor sobre isso, né? De repente eu termino a minha parte aqui, você me fala também aí um pouquinho de como você enxerga isso, né? Vamos fazer essa troca aí. E eu vou te dar um exemplo dentro das constelações familiares. Se você tem bloqueios energéticos dentro do seu sistema, impedindo, bloqueando que você viva um relacionamento saudável, esse relacionamento não vai acontecer. Então, com a constelação, esse é um dos caminhos que você vai liberar o campo sistêmico, né? Nós temos outras ferramentas também. Nós temos ferramentas como a purificação do ventre, do útero, que vai liberar toda uma gama de memórias que está ali escrito, né? Que está ali desenhado, as suas dores, as dores das suas ancestrais, que vivenciaram relacionamentos extremamente violentos, punitivos, e você carrega aquilo tudo ali e você não quer viver a mesma coisa que elas. Você pode estar carregando informações ali, energias dos homens ou das mulheres com quem você se relacionou durante um determinado tempo. Está tudo desenhado ali. E essas informações vão afastar também determinados parceiros de chegar ali, né? A constelação, por exemplo, eu faço um trabalho com o divórcio energético, que é eu faço outros divórcios também com outras ferramentas, né? Mas é um dos trabalhos que eu faço na constelação. E a constelação, ela mostra claramente quando a pessoa está casada. E aí ela fala, não, mas eu já me separei do meu parceiro, eu já assinei o documento, tem anos que eu não vejo esse parceiro, como é que eu estou casada com ele? E está ali, escrito. E se a pessoa já está casada, como é que vai abrir espaço para a chegada de alguém nessa vida? Não vai, não vai. Simplesmente não vai chegar, né? Nossa. Existem muitas ferramentas aí hoje, graças, né, ao bem, elas têm chegado aqui, as pessoas estão canalizando, nós estamos canalizando cada vez mais formas de libertar, de se libertar e de trazer a sua essência, né, de trazer a sua deusa, ou o seu Deus, o seu divino, o seu sagrado, para vivenciar a sua experiência de forma mais plena. Eu quero que você fale agora um pouquinho aí sobre essas ferramentas e como é que essas ferramentas podem auxiliar também nesse processo, né, de cura. Então, nas ferramentas de autoconhecimento, a gente, principalmente do Enneagrama, que para mim é a melhor para a gente entender os nossos padrões, né? Ele ensina quais são os nossos padrões que estão impedindo que a gente alcance de fato sucesso no relacionamento, né? É bem diferente da questão da constelação, porque a constelação lida mais com o nível energético, né? Aí você vai alterar o seu nível energético e alterando o nível energético você vai alterar o padrão consequentemente. O Enneagrama, ele diz para você é consciente do seu padrão e você que tem que fazer o seu trabalho para alterar. E aí, para auxiliar o seu trabalho, com certeza a constelação ou a mesa vão auxiliar nisso também. Então, porque muitas vezes a gente reconhece o nosso padrão, mas é tão difícil que a gente não consegue sozinha, que foi no meu caso, inclusive. Eu reconheci todos os meus padrões através do Enneagrama, mas chegou um momento que eu falei, não, eu sou consciente desses padrões, mas eu não consigo alterar. Não consigo, é mais do que eu. E aí foi quando a Aline entrou, inclusive, foi justamente no momento que eu encontrei ela. Eu falei, eu não aguento mais esse padrão. É repetitivo, eu sei que é, mas eu não estou dando conta. E foi justamente no momento que eu encontrei a Aline.
Mas aí, reencontrei, né? Mas aí, como é que funciona o Enneagrama? A gente tem 9 padrões, né, de energia, 9 essências. E em cada essência existem 3 subtipos, ou seja, são 27 essências. Então, cada uma dessas essências, elas têm a forma delas de operar. Então, e de certa forma, nós somos todas essas essências. Se nós somos todas, por que a gente tem que descobrir a nossa? Porque é somente a nossa essência que vai dar a chave para que a gente alcance o nosso caminho de evolução. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a essência 1 é a essência do organizador. O organizador são pessoas que os problemas que ela vai ter de relacionamento são muito focados para controle. Porque elas se controlam o tempo inteiro e elas querem controlar o outro, as relações, o relacionamento o tempo inteiro. Então, todo mundo que está com a pessoa 1, primeiro ela se sente cobrada, porque a pessoa 1 cobra o outro por perfeição. E, ao mesmo tempo, ela se sente controlada o tempo inteiro. E aí, a pessoa 1, ela também não consegue relaxar. Ela sabe que ela está controlando, mas ela não consegue relaxar, né? Então, essa pessoa precisa aprender a ser flexível, a se soltar, a deixar ir. Já a pessoa 2, que é a pessoa, chama o colaborador, ela é uma pessoa que o problema que ela tem no relacionamento é porque ela se doa demais. Ela esquece ela e tá lá se doando para o outro. Ela ignora os pensamentos, os sentimentos, os desejos, e aí ela tá lá totalmente focada no outro, fazendo tudo que o outro quer. E aí, assim, ela se anula. E aí, muitas vezes, o outro vai até repelir ela, porque ela se anulou tanto que não existe mais essa pessoa. Ela tá lá só servindo o outro. E aí, essa pessoa cobra demais, ela acaba cobrando muito, porque ela fala, nossa, mas eu te dei tudo, e você nem consegue sentir o que eu penso, sentir o que eu quero, e o outro fala, mas eu não sabia que você estava fazendo o que eu queria. Então, é sempre uma questão. Então, essa pessoa 2, o que ela precisa aprender é falar não e se comunicar de acordo com o que ela quer, deixar claro o que ela quer. Agora, o próximo, que é a essência 3, que é a essência do realizador, que inclusive é a minha essência, o realizador, ele foca nas metas, nos objetivos. Muitas vezes ele nem sente, ele nem dá voz ao que ele está sentindo. Ele está focando nos objetivos, no trabalho. Então, muitas vezes ele não consegue caminhar junto com o outro. Ele está só focando em si. O que ele quer atingir, os objetivos dele, tudo para ele o tempo é produtivo. Então, essa pessoa, ela precisa aprender a ouvir o outro, a estar presente, a deixar de ser tudo produtivo, né? E tá ali aprendendo a caminhar com o outro, a seguir os passos do outro, a servir o outro. Porque ela se acha muito autossuficiente, então o outro acha que ela nem precisa dela. Então, vão ser 9, eu não vou falar das 9 aqui agora, mas cada essência... Só um pouquinho, né? Cada essência, ela tem enfim, os padrões dela, né? Então, assim, esses padrões, são os padrões do nosso ego. A partir do momento que a gente começa um trabalho de autoconhecimento, seja através do Enneagrama, seja através dessas sabedorias sagradas, seja através dessas liberações energéticas que a Aline trabalha, seja através de diversos outros trabalhos sérios de autoconhecimento, a gente vai se libertando desses padrões. E aí a gente observa esses padrões. Sim, eu sou assim, mas eu já não sou mais assim. Porque você vai se libertando desses padrões, de uma forma ou de outra. Para ter relacionamentos mais sadios. Exatamente. Se nutre para poder nutrir alguma outra coisa na vida, né? Um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso. Primeiro você tem que se nutrir. Você tem que ser aquele parceiro, né? Ou aquela parceira que você quer ter. Então, não adianta você chegar ali toda em desequilíbrio e falar, não, eu vou ter o relacionamento tal, e eu vou encontrar o cara ou a mulher, né, perfeito ali para mim naquela posição, um relacionamento saudável, porque não vai. Você vai ter aquilo que você pode ofertar. Né? Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você se trabalha, quanto mais você entende se realmente você quer ter um relacionamento, se você está disposta
a abrir mão de algumas coisas, se você está disposta a se conhecer, a ceder, né, a ser flexível. Você tem que estar disposta a muitas coisas para viver esse tipo de relacionamento. Não só amoroso, mas como familiar, né? A relação da amizade também gira em torno desses pontos. Então, a partir desse momento, né, de descoberta, de autodescoberta, é que você vai começar a se entender melhor e entender os padrões, como a Marcele estava falando, que você está emitindo para o mundo, e através desses padrões você está trazendo algo para você. Que algo é esse? Se esse algo que você está trazendo não está legal, opa, merece você olhar, merece você buscar entender através do Enneagrama, entender através da constelação e de outras muitas ferramentas que estão aí nos assessorando, nos estimulando aí a nos transformar e a trazer o ser de luz e amor que nós somos, porque no final de tudo é isso que nós somos. Não é homem, não é mulher, não é gênero. O que existe é luz e amor. Ponto. Então, não adianta apontar o dedo para o outro, achar que tem que excluir, ou, né, que o outro fez. Não, não foi o outro que fez. Tudo, nós estamos participando também. Né? Então, trazer essa responsabilidade primeiro para a gente. E qualquer cura que você faça, seja do feminino ou do masculino, ou todo o tipo de cura que você faça, ela é feita através do amor. É o amor que vai curar. Não é guerra, não é exclusão, não é raiva, não é revolta, não é mágoa. É puramente amor. Sim, falam, enfim, nesses conhecimentos fica muito claro que a nossa alma escolhe a dedo a pessoa que vai vir na nossa vida para ajudar a curar o que a gente precisa curar. É uma escolha. As pessoas falam que é dedo podre muitas vezes, é porque é o que a gente precisa, né? Para de fato a gente curar o que a gente precisa curar. Mas algumas vezes tem a impressão de que tem pessoas que o relacionamento é fácil. Tem pessoas que só escolhem pessoas maravilhosas, ou que você olha aquele relacionamento e você fala, nossa, mas que relacionamento bonito. E muitas vezes a pessoa nem faz um trabalho de autoconhecimento, ou todos esses trabalhos aí que a gente está falando. Por que você acha que para algumas pessoas é assim, Aline? E para outras pessoas é difícil, né? Para algumas pessoas, inclusive, que vêm no trabalho de autoconhecimento, que se trabalham, que se buscam, ou estão sozinhas, ou vivem relacionamentos problemáticos, e para as outras parece que flui, sabe? Com a total facilidade. Por que você acha que é assim? Então, Marcele, o que acontece? Eu olho para isso da seguinte forma. Propósito de vida. Será que você veio para cá vivenciar um propósito onde você vai ter uma família, propaganda, né, linda, toda desenhada, 3 filhos, 2 meninas, 1 menino, um marido dedicado? Foi isso que você planejou para vir aqui realizar? É mérito seu? Você tem esse mérito também? Porque existe essa questão, você fez essa escolha, né? Esse relacionamento ele vai somar no seu processo evolutivo, no seu processo de relembrar quem você é, de trazer a sua essência de volta? Se for, ok, fica fácil, né? Claro que é bem mais complexo que isso, mas é mais ou menos assim que eu enxergo. Nada é tão simples na vida do humano, e nós temos aí muitos mistérios. Por mais que a gente enxergue lá na frente, receba sinais, né, faça certas leituras aí, mas a gente sabe que existe um mistério. E as pessoas que vão chegar aqui com inúmeras dificuldades é porque elas precisam vivenciar, ter algumas experiências fora desse casamento, desenhado, bonitinho, lindo, desejado, né? Ela vai precisar vivenciar alguns processos. Exemplo, relacionamentos onde você tem vários e acaba.
ali você já está saindo do seu controle, ali você já está vivenciando as experiências do desapego. Você entende que a vida é movimento, que tem ciclos, iniciam e terminam. Então, ali você tem um grande ensinamento, uma das coisas, né, um grande ensinamento por desapego, porque você tem que desapegar daquele parceiro e você tem que seguir em frente. Esse é uma das coisas. Tem as questões kármicas também, como eu estava falando do mérito ou não, né? Qual foi a experiência que você teve lá, né, lá atrás? O que você vivenciou? Né? Você pode hoje estar vivendo um relacionamento com um histórico que você criou, né, sem se trabalhar, sem se transformar? Talvez não possa, talvez ainda precise. Ah, mas existem ferramentas e formas de eu resolver essa questão kármica? Sim, eu acredito que sim. Existe para mim, voltando ao amor, né? Estou eu aqui falando do amor de novo, existe para mim a plena consciência que nós podemos dissolver muitos karmas. E não é dissolver pagando e passando e espiando, não. Hoje eu já entendo de uma outra forma, que é através do amor incondicional, através dessa frequência de cura, você consegue também dissolver esses karmas, né? Não faria sentido você continuar toda a vida naquela roda, né? Ação, reação, ação, reação, ação, reação o tempo todo. E o amor, e o que Cristo nos ensinou, qual o sentido, né, de perdoar? Ué, mas se ele está perdoando, eu não vou me perdoar? Eu vou ficar repetindo aquilo ali? Aonde está o amor que Cristo ensinou? Né? Que frequência é essa? Cadê essa frequência? Isso então, foi possível, algo... sim, é possível desmanchar. Pode falar. Isso foi algo muito interessante que você falou, que eu fiquei pensando sobre isso. A gente pode escolher se a gente vai se relacionar com karma, com uma relação karmática ou uma relação de amor. As duas estão disponíveis para gente. Sim, sim. É uma escolha, é um processo interno onde você vai escolher, né? Só que você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Migrar e trabalhar isso sozinho. Nem eu consigo e todo ser humano também vai precisar desse auxílio, né? É natural nosso. A gente não vive sozinho, né? A gente precisa do outro para enxergar coisas nossas, nosso interior. É essencial esse olhar para si através desse contato com o outro, né? É necessário isso. Quando você faz os seus trabalhos, Aline, como é que você consegue observar se a relação que a pessoa tem é uma relação karmática ou é uma relação de amor? Marcele, a própria fala que a pessoa chega para mim contando, ali eu já consigo identificar. Já é da minha natureza, é natural para mim fazer essa identificação. E quando não, eu vou buscar, né, a constelação e outros métodos para fazer um trabalho, para avaliar isso melhor. Mas através da fala. A fala, para mim, o primeiro olhar, às vezes até mesmo para a própria fotografia do casal, eu posso sentir algo. Né? Isso já vem desde a adolescência. Era lá que já começava as brincadeiras, né, com as meninas, com os primos, onde eu olhava, e aí, como é que é? O que você acha? Né? Ali já estava incutido aí tudo isso que eu vinha para realizar. Era bem assim. Vê a minha mão, coloca um tarô para mim. Eu brincava com tarô, com runas, com tudo que eu tinha direito, né? E ali eu já ia trazendo. Eu olhava para a pessoa através das fotos, eles me mostravam as fotos, e eu falava, olha, não é,
né? Cuidado, cuidado, porque eu sempre tive um olhar além do físico. Eu sempre consegui enxergar, em sua grande maioria, claro, né? Um olhar além, entender a intenção da pessoa, entender o que ela está fazendo ali. Nossa. E como é que a gente pode dizer que seria um relacionamento saudável? Como é que é um relacionamento saudável? Eu sei que todos os relacionamentos são diferentes, que as pessoas são diferentes, enfim, não existe um Então, modelo. Mas como é que seria um relacionamento saudável? se eu olhar um pouco dentro da linha da constelação, um relacionamento saudável seria um equilíbrio entre o seu dar e o seu receber. Eu acho que se você olhar um relacionamento até fora, né, do campo sistêmico, se você tem um equilíbrio entre o que você dá e o que você recebe, você já começa a perceber que isso é um relacionamento saudável, né? Esse relacionamento, não importa a forma, não importa o modelo, não importa se moram na mesma casa, se moram separados, não importa nada. O que vai, nada nesse sentido, né? O que vai importar é como você se sente. Você se sente em paz no seu relacionamento? Você consegue se expressar no seu relacionamento? Você consegue vivenciar a sua essência o mais próximo possível, né? Nesse relacionamento? Se sim, é um relacionamento saudável. Mas eu vou dar exemplos aqui, né? Mas eu vivo um relacionamento onde esse companheiro sai com outras pessoas. Bom, eu vou dizer que não é saudável? Não, lógico que não. Relacionamento não é uma coisa que você coloca numa caixinha, como se faz, né? Que tem que ser uma mulher e um homem, e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Relacionamento é o que ambos combinam, o que ambos entram em acordo, né? Essas pessoas entram em acordo, combinam, trabalham com a verdade e aquilo flui. Há uma aceitação àquele formato de relacionamento. Fora isso, opa, é caixinha. É caixinha. E caixinha, dificilmente alguém vai ficar feliz dentro de uma caixinha, né? Dentro de um modelo ali criado e não natural, e não orgânico, né? Não é aquilo que sai de você, não é a sua verdade pura. É mais ou menos assim, Marcele, que eu sinto, sabe? Sim. E como que você acha que a pessoa pode escolher um parceiro? Vamos Usar agora sempre o pensar, sentido. pensar em muita Usar homens também, né? sempre, Mulheres solteiras. homens e mulheres, muitas aí, homens e mulheres solteiros, dizendo que querem um relacionamento, mas eles não estão alcançando esse relacionamento, né? Há um desequilíbrio muito grande acontecendo dentro de cada um deles, né? Não é só a mulher, não é só o homem que está em desequilíbrio, ambos estão. E o que acontece? Nesse processo de escolha, eu sempre falo usar o sentir. Naquele primeiro momento que você encontrou alguém, você já tem a resposta. Você já sabe se é para você viver aquele relacionamento ou não. Mas você não se escuta. Você não se percebe. Você não percebe como o teu corpo fica. Você não percebe os pensamentos que vieram. Você simplesmente vai por carência, por falta de amor próprio. Você vai pela beleza. Você vai pelo ego. Você vai porque você precisa se relacionar e não porque você quer se relacionar. Você vai porque a pessoa tem uma condição financeira melhor. Você vai porque você quer ter filho correndo. Você precisa. E não verdadeiramente quer se relacionar.
né? O relacionamento ele é um dos processos mais incríveis para trazer cura para você. É através do relacionamento, né? É onde você vai se enxergar muito ali. Então, a melhor maneira é perceber. Chega para sua amiga, para sua terapeuta e fala sobre esse relacionamento com ela, com ele. Chega e fala. Ali você já vai sentir que tem alguma coisa que não está no lugar. Ou ali você vai sentir, caramba, que incrível. É isso que meu coração quer, eu estou sentindo que é esse o meu caminho, que é isso que eu preciso, e você se entrega, e você se abre. Então, e também é isso que muitas vezes você sente. Fala e o que seu coração sente. Muitas vezes não você é brincadeira, sente... não, né? De falar, olha, sente o coração. Não é brincadeira, é real. E aí também, muito real. Às vezes no que você sente, né? Você sente que é o relacionamento para você viver, mas ele acaba. Que também tá tudo certo. Uhum. Por mais que ele seja certo, né? Não significa que é para sempre. São duas coisas muito diferentes. É o certo para aquele momento, né? Sim. É o certo para aquele momento. Mas você tá certíssima, no início a gente sabe. Naquele momento. Sabe sim. E a gente se nega, a gente diz não pra gente por inúmeras necessidades. Uhum. Isso é real. É real. É uma super dica aí, e se qualquer pessoa colocar em prática, ela vai ficar bem. Mas o problema é que as pessoas não se colocam em primeiro lugar e elas não colocam isso em prática. Elas acabam deixando se influenciar pelo externo, como eu falei antes, né? Pela sua necessidade, pelo seu medo, pela sua insegurança e tudo mais aí, né? E aí é desequilíbrio, né? É conflito, é conflituoso, tá? E tem muitos relacionamentos aí que eu sinto, que eu percebo, né? Que fazem você chegar a uma posição muito, muito melhor, muito mais interessante. E eu percebo também uma dificuldade muito grande em muitos seres de encontrarem também esses seres compatíveis aí, porque muitas vezes essas almas também, vamos dizer assim, vêm de longe, né? E elas já tiveram relacionamentos incríveis, ou, né, já vivenciaram algo muito lindo, e também estão presas emocionalmente a esse relacionamento. Não é só o mal, né? O bom demais também pode te prender. Então, você pode estar não vivendo um relacionamento aqui, mas vivendo uma história de amor linda, só que um está materializado, né? Está encarnado, e o outro não. Isso também acontece, tá? Nossa. E acontece mesmo. E aí, quando você ganha consciência de que você está vivenciando isso, e que, por isso, um dos motivos, claro, né? Que você não está conseguindo vivenciar o relacionamento aqui no mundo material, no mundo físico, aí você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher fazer um trabalho para deixar que esse relacionamento se vá, né? Para que vocês possam realizar aqui tudo aquilo que vocês precisam realizar, para que num próximo momento, numa próxima etapa, vocês possam estar juntos até o quanto antes possível, né? Mas precisamos cumprir aí algum cronograma aí, né? Algumas etapas aí de destino. Existe sim algo que direciona. Muitas coisas podemos mudar, algumas nem tanto. Tá? Isso é muito interessante. Você também me trouxe uma reflexão que a gente estava falando outro dia, do tipo,
A impressão que eu tenho é que, assim, muitas homens também, mas assim, eu tenho mais amigas mulheres do que amigos homens, né? Então, assim, ver muitas dessas amigas mulheres lindas, maravilhosas, conscientes, solteiras, né? E desejando muito um parceiro, né? E mulheres que já deixaram claro, eu não vou ter um parceiro mais ou menos. Parceiro mais ou menos eu tenho muito, mas eu não vou ter um parceiro mais ou menos. Eu quero, de fato, ter plenitude no amor. E aí você me trouxe uma reflexão muito interessante, que ninguém está aqui para ser a dona da verdade, né? Mas foi uma reflexão que eu achei muito Não. interessante. Quem sabe a gente não está aqui também quebrando os padrões? Porque os relacionamentos passados também, não todos, mas eram muito doentios, né? Não todos, obviamente. Mas assim, aquela mulher que passou a vida inteira simplesmente se dedicando a um homem que tinham várias outras mulheres que não davam atenção para ela, né? Enfim, ou enfim, diversos relacionamentos que a gente teve antes, né? Que brigavam o tempo inteiro, ou que cada um já dorme no seu quarto há mais de 30 anos, nem se veem, nem se falam, né? E continuam casados. Então pode ser que a gente também, essa crise, digamos assim, de pessoas solteiras, pode ser que a gente de fato esteja quebrando um padrão social. Não precisa ser sempre assim, óbvio. Acredito que todas nós vamos sempre escolher ter um parceiro saudável, né? Do que quebrar um padrão simplesmente ficar solteira. Sim, quebrar um padrão é um fato, né? Desde que fato e positivo, desde que você esteja feliz dessa forma, né? A partir do momento que você não se sente feliz com essa quebra, tem algo aí para ser olhado, né? Mais ou menos assim que eu enxergo. Eu acho que estamos sim mais exigentes em relação a esses relacionamentos, porque aquele velho padrão, aquele movimento que acontecia entre homens e mulheres, não cabe mais. Então, tem um período aí de adequação, tem um período aí de transformação, onde a mulher precisa entender o real lugar dela e o homem entender o real lugar dele, porque estava em desequilíbrio total. Então, até isso acontecer, esse processo acontecer, isso leva um certo tempo. O homem não sabe muito bem mais o que ele faz na relação. A mulher acha que precisa fazer muito além do que deveria. E as pessoas reagem com revolta. Chegam numa relação já em desequilíbrio, né? Achando que precisam agir como os homens agem. E não é assim. A mulher é mulher, o homem é homem. Isso é natural, né? A gente tem na constelação esse movimento. A mulher é menor, o homem é maior. Não, não existe isso. Mas nós temos a nossa natureza. A mulher, ela é receptiva, ela é amorosa, ela acolhe. O homem, ele é mais forte, ele pode prover, ele pode passar segurança. Agora, tudo isso fica muito bonito quando homem e mulher, parceiros, estão com seu feminino e com seu masculino curados, em equilíbrio. Aí, ok, ninguém vai brigar com ninguém, ninguém vai querer ocupar o lugar de ninguém. Não há competição nessa relação. Há amor, puramente amor. Então, tem mais esse ponto aí para a gente olhar, né? A gente olha um lado, olha o outro, mas é isso, eu ficaria bem aí. Então, hoje, na verdade, enfim, foi só a introdução de tudo isso que a gente vai falar, né? Então, acredito que você, inclusive, já abriu o tema da nossa próxima conversa, que é justamente essa energia feminina, essa energia masculina, né? O que é energia feminina, o que é energia masculina, o que é um masculino curado, o que é um feminino curado, como que essas energias interagem num relacionamento e quais são os bloqueios, né? Quando isso está desequilibrado, né? Quais são os problemas que acontecem quando está desequilibrado?
Sim, perfeito. A gente já chegou aí nesse lugar e no próximo momento a gente vai explorar melhor esse ponto, né? Acho Sim, que vai cair muito bem aí diante desse apanhado de processos e de tudo que nos rege, né? Vai ser sim. muito, muito legal, muito bacana a gente poder Ué, fazer mais essa troca aí. sim. Essa série a gente vai estar atualizando toda semana. A gente vai ter podcast novo, um pedaço. Inicialmente vai ser somente comigo, com a Aline. E aí logo depois nós vamos entrevistar outras pessoas também, inspiradoras, para trazer mais conhecimento e outras visões sobre, sobre Sim, relacionamentos, né? As dores e as delícias dos relacionamentos. é isso mesmo. Dores e delícias, com certeza. Então, Marcele, até o nosso próximo episódio, até a nossa próxima semana aí. Foi Sim. um prazer imenso, é sempre um prazer imenso quando a gente se reúne aí para os nossos bate-papos, para as nossas trocas terapêuticas. E é tão bom que E tinha que eu ser compartilhado, né? Não já estou podia ficar só pra ansiosa, gente. exatamente, já estou ansiosa, ansiedade positiva para a próxima semana. Você quer, antes da gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem, quer falar alguma coisa? Não, eu tô tranquila, tô em paz, né? A única coisa que eu quero falar, né, é que as pessoas prestem mais atenção ao coração, ao que elas sentem, à intuição. Tudo na vida tá ali. Tudo, absolutamente tudo tá ali. Todas as respostas. Então, olha, se percebe, né, nesse movimento aí que vai te dar uma direção bem melhor aí para você encontrar um caminho mais harmonioso, um relacionamento mais harmonioso também, tá? É, o coração é o grande portal, né? E é justamente como a gente assimila as informações. A gente muitas vezes não assimila com o cérebro, a gente Exato. assimila com o coração. É a sede da alma, né? Aqui que fica a nossa centelha divina, com toda essa sabedoria. Então, é aqui, ó. Guarda bem isso. Eu acho que é o principal hoje, Lindo, lindo. né? Gratidão, Então, Aline. Bom, nos falamos em breve, nos falamos sempre. E daqui a sempre uma semana mais gravações aí, mais conversas gravadas. é isso aí. E a gente se despede por aqui e até breve, até semana que vem. Beijos.